Bem-vindos ao Bekim Ba'alachá 6, Shiur número 76. A gente está hoje, Bezat Hashem, no Siman Kuf Samech Beit 162, Alachot de 5 a 11. Quem está no livro, página 185. Então a gente estava falando sobre quando a pessoa vai fazer Netlat Yadayim, que ele precisa se cuidar para não encostar a mão que ainda não fez Netlat Yadayim na mão que já fez Netlat Yadayim, ou ele ou outras pessoas. Agora, então, na Halachá 5, a gente traz que tudo isso que a pessoa precisa se cuidar é antes dele secar a mão. Depois que ele já fez Netlat Yadayim e secou a mão, uma vez que a mão já está seca, ela já está pura, e mesmo que ele acabar encostando na mão dele ou na mão de outra pessoa, isso não afeta o status da mão, a mão continua pura. Então, uma vez que ele purificou a mão e secou ela, essa mão está pura e ela não vai ficar impura simplesmente encostando na mão de outra pessoa. E mesmo se depois de secar a mão voltou a molhar, mesmo assim isso não acaba acarretando que a mão dele fique impura. Então, uma vez que ele secou a mão depois de ter purificado a mão, essa mão está pura e aí já não tem restrições onde ele vai encostar, a não ser se ele encostar nas partes sujas do corpo e etc. Mas se ele der a mão para outra pessoa, encostar a mão em outra pessoa, isso não tem problema. Então, essa foi a Halachá 5. Agora, a Halachá 6, foi isso que a gente falou, que ele tem que tomar cuidado, não encostar na mão de outra pessoa, se a outra pessoa não fez ainda Netilat Yadayim. Agora, se a outra pessoa fez Netilat Yadayim, e aí quer dizer a mão da outra pessoa está pura, mesmo que ele encostar na minha mão, enquanto a minha mão ainda está molhada, etc., antes de eu secar, não tem problema, porque o que está encostando na minha mão é uma mão que chegou a fazer Netilat Yadayim. E já que é uma mão que chegou a fazer Netilat Yadayim, então, por isso, não tem problema, não tem restrição. Agora a gente vai seguir para a Halachá número 7. Então, quando a gente está falando que a pessoa tem que se cuidar de não encostar na mão de outras pessoas enquanto ele está no meio do processo de Netilat Yadayim, então a gente fala que isso inclui até a mão de uma criança. E até se for uma criança pequena, 1 dia de idade, recém-nascido, acabou, etc. Se eu estou no meio do Netilat Yadayim, encostou na minha mão, preciso, como a gente falou da outra vez, secar a mão, fazer Netilat Yadayim de novo, e etc. E em relação a encostar na mão de um goi, se isso impurifica ou não impurifica, o correto é a pessoa leachmir. Como está trazendo na nota, que o livro Itorerut B'Tshuvah, ele foi trazido no Piskei Tshuvot, que ele discute o assunto, e se a mão de um goi também tem tumá e a pessoa precisaria fazer Netilat Yadayim de novo, ou não, o Itorerut B'Tshuvah fica inconclusivo. Porém, o Hakal Yitzhak, que é trazido na Halachá pelo Halachá Brura, ele, mahmir nisso, ele tem uma postura mais estrita, então, por isso, o correto é a pessoa leachmir. Então, por isso está escrito aqui, para a gente se cuidar para leachmir, mesmo se for a mão de um goi. Agora, Halachá 8. Quando a gente fala que se eu encostar com a mão na outra mão, isso impurifica a mão, então essa halachá é davka na mão. Agora, se a pessoa encostou a mão no rosto, encostou a mão no braço, etc., as partes do corpo que não ficam cobertas, que não são consideradas partes sujas que obrigam a pessoa a fazer Netilat Yadayim de novo, e não é a mão que está atmeá, então não tem problema. Quer dizer, tanto encostou no rosto, encostou no braço, etc., não tem problema, não precisa fazer Netilat Yadayim de novo. O que precisa fazer Netilat Yadayim é a mão, e como a gente vai ver, Bezat Hashem, com um pouquinho mais de detalhes,
na próxima aula, mas é as mãos. Não temos preocupação nem com o braço, nem com o rosto, nem com nada. Quer dizer, até o pulso. Bom, mas isso Bezat Hashem agora, a Halakha Tet. Então, a Halakha Tet falou, se a pessoa vai fazer Netilat Yadayim só até os dedos, como a gente falou no Siman Kuf Nun Het, lá atrás, que tem machlokes nos poskim até onde eu preciso fazer Netilat Yadayim. Se é só a parte dos dedos, ou se eu preciso fazer Netilat Yadayim na mão inteira até o pulso. E que a gente falou que lá a Halakha, apesar de que o costume é leachmir fazer na mão inteira, meikar adin, se for no seco da halakha, é suficiente só os dedos. Então, quando a pessoa tem pouca água, alguma dificuldade, etc., ele pode fazer Netilat Yadayim só nos dedos. Mesmo assim, está escrito na halakha que quando ele faz Netilat Yadayim só nos dedos, ele precisa tomar cuidado para não encostar com a palma da mão ou com as costas da mão nos dedos antes de secar a mão depois de terminar Netilat Yadayim. Por quê? Apesar de que o que é obrigatório fazer Netilat Yadayim seria só a parte dos dedos, mas a palma e as costas da mão são considerados parte da mão que precisa, que tem tumá, que tem impureza e precisa tomar cuidado para não encostar nelas para Netilat Yadayim. Diferente do que a gente falou na halakha anteriormente, que o braço, aí já não tem tumá. Então, por isso, quando ele faz Netilat Yadayim na mão inteira, aí não tem problema encostar ou não encostar. Quer dizer, se ele fez Netilat Yadayim numa mão, fez Netilat Yadayim na outra mão, as duas mãos estão puras, ele pode encostar uma na outra. Mas quando ele faz só nos dedos, mesmo que ele já fez nas duas mãos, e aí, quer dizer, se ele encostar com a mão na palma, a palma ainda está impura e a palma vai impurificar a mão da pessoa. Então, por isso, ele precisa tomar cuidado aqui. E aí, a gente vai entrar agora na nota 145. A nota vai justamente explicar a lógica dessa halakha. Que o quê? A gente falou, quando a gente está explicando a halakha, tem uma machlokes até onde precisa fazer Netilat Yadayim. Se é só nos dedos ou se até o pulso. Agora, toda essa machlokes é quando a pessoa vai fazer Netilat Yadayim para comer pão, que é o que a gente tem hoje em dia. Ele vai fazer Netilat Yadayim para comer pão e etc. Porém, quando os Kohanim, na época do Beit HaMikdash, iam comer Trumá, e eles precisavam fazer Netilat Yadayim, todo mundo concorda que precisa fazer Netilat Yadayim até o pulso. Por quê? A Gzerá de Chachamim, o decreto dos nossos sábios, de que tem impureza nas mãos, é na mão até o pulso. Isso que, em relação a comer pão, a gente facilita só nos dedos, não é que não tem tumá abaixo dos dedos, mas como os dedos são as partes que encostam diretamente na comida, então ali é onde é necessário fazer Netilat Yadayim. Mas todo mundo concorda que a tumá vai até a palma da mão. E aí, por isso, se eu estou fazendo Netilat Yadayim, eu já purifiquei o meu dedo, mas eu encostei o dedo na palma da mão que está impura, tem ali tumá, e isso é como se eu tivesse encostado na mão que ainda não fez Netilat Yadayim. Então, por isso, eu preciso tomar cuidado aqui e tomar cuidado para não encostar nem na minha palma da mão, nem na palma da mão de outra pessoa que não lavou. Quer dizer, se ele lavou a palma da mão, ele já fez Netilat, ok, mas se ele, igual eu, fez Netilat Yadayim só nos dedos, eu encostar na palma da mão dele, aí eu impurificaria a minha mão. Agora, se a pessoa vai fazer Netilat Yadayim, como é o costume hoje em dia, até o pulso, depois aí não tem mais o que. Por quê? Até o pulso ele já purificou tudo. Abaixo do pulso a gente falou que não impurifica. Então, aí não tem mais problema nenhum. Então, isso é o que a gente estava trazendo aqui. Baseado nisso, o Ben Ish Chai traz uma halakha, que o Ben Ish Chai escreve o seguinte: se a pessoa tem pouca água, e já que ele tem pouca água, ele não tem ali muita abundância de água.
e ele fez Netilat Yadayim, ele ia fazer Netilat Yadayim na mão inteira. Só que, quando ele fez Netilat Yadayim na mão inteira, ele percebeu que um pedaço da mão, da palma da mão ou das costas da mão, não molhou bem nesse pedaço. Quer dizer, acabou a água não chegou em contato com aquele lugar. Agora, fala Ben Ish Chai, eu tenho um problema. Por quê? Normalmente, depois de fazer Netilat Yadayim, a gente costuma esfregar as mãos. Só que fala Ben Ish Chai, se eu vou falar que só precisa fazer Netilat Yadayim nos dedos e os dedos ele fez, ok? Então ele cumpriu a mitzvah de Netilat Yadayim. Mas se ele for fazer esfregar as mãos, como é o costume, ele vai acabar encostando os dedos na palma da mão e purificando a mão, que é o que a gente falou aqui na Halakha, que é o que ele tem que tomar cuidado. Então, fala o Ben Ish Chai, nesse caso, apesar de que a gente falou lá atrás que o ideal é a pessoa esfregar as mãos depois de ter feito Netilat Yadayim, fala o Ben Ish Chai, nesse caso, a pessoa tem que tomar cuidado para não esfregar as mãos uma na outra. E além disso, ele falou que ele tem que tomar cuidado para não secar as mãos, porque eu tenho medo que enquanto ele está secando, ele vai acabar encostando os dedos na palma da mão, que não pode. Então, o que ele tem que fazer é esperar a mão secar sozinha no ar, e apesar de que uma parte da mão dele nunca foi feito nela Netilat Yadayim, porque a água não chegou em contato ali, ele falou, ele vai se apoiar nos poskim, que é suficiente fazer Netilat Yadayim nos dedos. E aí fala o Ben Ish Chai que, nesse caso, ele deve fazer a Berachá sem pronunciar o nome de Deus. Porque, já que tem Machloket se vale a Netilat Yadayim assim ou não, então ele deve fazer sem pronunciar o nome de Deus. Só que, como a gente falou atrás também, o Rav Ovadia Yosef discute com o Ben Ish Chai em relação a isso de pronunciar o nome de Deus. Ele fala, já que Meikaradei na Halakha, como os poskim que falam que é suficiente Netilat Yadayim somente nos dedos, então é suficiente Netilat Yadayim somente nos dedos. Então ele pode fazer a Netilat Yadayim até com Brachá. Só que o Rav Ovadia Yosef concorda com o Ben Ish Chai em relação ao que o Ben Ish Chai disse, que ele tem que tomar cuidado para não esfregar as mãos uma na outra. Porque na hora que ele esfregar então ele espera as mãos secarem, depois que elas secarem, aí já não tem mais problema. Então, e aí quer dizer, isso você fala, o Ben Ish Chai tem razão no que ele fala que a pessoa não deve esfregar as mãos umas nas outras. Então isso foi a Halakha número 9. Agora, a Halakha número 10. Depois que a pessoa lavou a mão, ele jogou Revit de uma vez em ambas as mãos, e as mãos ficaram puras, aí já não tem mais restrição se ele encosta uma mão na outra. Não só não tem restrição, como a gente falou lá no Siman, Kuvnun Het, até o ideal é que se esfregue uma mão na outra. Então, enquanto ele está no meio do processo de Netilat Yadayim, ele tem que tomar cuidado para não encostar uma mão na outra. Mas depois que ele já jogou Revit em uma mão, Revit na outra mão, as duas mãos estão puras, e ele lavou elas até o pulso, que está tudo puro, não, ele falou, aí já não tem mais restrição nenhuma, não só pode encostar uma mão na outra, até o correto, o ideal é fazer isso, esfregar uma mão na outra, antes de fazer a Berachá. Então essa foi a Halakha 10. A Halakha 11, a gente falou que é possível fazer Netilat Yadayim as duas mãos de uma vez. Ou, mais ainda, é possível fazer Netilat Yadayim duas ou três pessoas, todo mundo de uma vez. Nesse caso, eu não tenho a restrição de uma mão não encostar na outra, etc. Por quê? Já que ele coloca as duas mãos uma junto com a outra e vai jogar a água em cima de ambas as mãos de uma vez, então ele falou, eu considero tudo como se fosse uma mão só. E aí, por isso, uma mão não impurifica a outra. Então, quer dizer, apesar de que a gente passou ali o shiur inteiro de ontem e o de hoje falando de tomar cuidado para não encostar uma mão na outra, tomar cuidado para não encostar na mão de outra pessoa, Ele fala assim, quando eu estou lavando tudo de uma vez, quer dizer, eu vou colocar as duas mãos ali para lavar ambas as mãos,
ou duas pessoas vão colocar as mãos uma perto da outra, etc. Ele falou, como elas estão, por mais que elas estão encostando uma na outra, não tem problema, porque eu considero, como ele está lavando de uma vez só, eu considero tudo como se fosse uma única mão, e aí por isso não tem nenhuma restrição, pode lavar assim normalmente. E hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Chazak Baruch.